Oi, gente, bom dia! Vocês já estão com saudade desse cenário? Eu também já tô com um pouquinho de saudade desse cenário, eu confesso. Eu quero me despedir aqui com chave de ouro, porque realmente eu acho que a mudança está agendada para amanhã, então é a última vez que nós veremos aqui essas plantinhas nesse ambiente aconchegante. E eu quero aproveitar todo esse saudosismo que envolve esse último vídeo para comentar com vocês um pouco mais sobre o vídeo anterior. Eu sei que o vídeo anterior deu um pano para manga, eu sabia que daria um pano para manga, como eu adiantei lá no meu Instagram. Aqui, na verdade, né? Eu sabia que esse vídeo seria um divisor de águas, porque, como eu também expliquei no vídeo, é um pouco difícil aprender que você precisa aprender a pensar diferente para sair daquele círculo que envolve o tal do racionalismo. Então, meio aquela cobra, assim, buscando atrás do próprio rabo, para você perceber que existe algo além daquilo, principalmente pelo fato de que nós fomos condicionados a pensar desse jeito desde pequenininho, é um pouco difícil. Então, eu já sabia que daria um pouco de confusão, eu já sabia que algumas pessoas abandonariam o canal por causa disso, e tá tudo bem. Como eu expliquei há algum tempo atrás, eu falei que aqui nós estamos em um processo de investigação sobre a raiz das ideias que nós, via de regra, estamos reproduzindo. E nesse processo de investigação, eu adiantei que pode ser que provavelmente você não concorde comigo em vários pontos. E tá tudo bem, você vai achar outras pessoas que concordam com você. O interessante é você nunca deixar de procurar a raiz filosófica das opiniões que você está reproduzindo aí nas suas redes sociais ou na sua vida pessoal. Mas enfim, o que eu tentei explicar, e eu usei como um gancho o livro Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, foi a ideia que existe dentro do livro do Jordan Peterson. Veja bem, não foi o Jordan Peterson que criou essa ideia, ele apenas conseguiu sistematizá-la de uma forma um pouco mais razoável para fazer um pouco mais de sentido para as nossas cabeças racionalistas. É a mesma ideia que o Chesterton, por exemplo, explica lá na Ortodoxia. Só que ele explica de um jeito inglês, ele explica usando metáforas, então é muito mais complexo você chegar às conclusões que o Jordan Peterson chegou através da leitura do Chesterton. Mas enfim, foi o Jordan Peterson que sistematizou isso. Essa sistematização está lá em Mapas do Significado. Não é só ele que fala sobre isso, a gente tem livros muito interessantes, por exemplo, do Joseph Campbell, que eu vou trazer aqui para o canal. Enfim, existem várias pessoas falando sobre isso, tá? O Jordan Peterson só sistematizou, como eu disse. E para aquelas pessoas que nunca escutaram falar dessa ideia do mundo como palco de ação e do mundo como lugar de coisas, para as pessoas que ouviram o vídeo passado e ficaram bem curiosas sobre esse assunto, às vezes a pessoa está ali no ponto de tentar dar esse passo, ela só não conseguiu transformar em palavras esse sentimento que ela guarda dentro dela todo o tempo, e ela assiste o vídeo e fala, caraca, era isso, alguém já pensou isso por mim. Pra você que tá aí nesse ponto, é pra você, tá? Que não ficou muito claro o que seria esse mundo como um palco de ação, a forma com que esse mundo se corresponderia ao mundo como um lugar de coisas, qual que é o papel da ciência, qual que é o papel da religião, da literatura e dos mitos? Como assim ambos esses mundos são válidos? Como que você pode falar que crenças são verdade na mesma proporção que o método científico é verdade? E que como que você vai captar as coisas que estão dentro do palco de ação? Como que você conseguirá descobrir qual que é a verdadeira natureza humana? Bom, você pode fazer isso através de estudos sociológicos extremamente complexos e que envolvem uma porção de variáveis, ou você pode tentar fazer isso lendo um livro do Dostoiévski, lendo Demônios, lendo Crime e Castigo, ou você pode fazer isso assistindo Turma da Mônica, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou recomendar 2 episódios da Turma da Mônica. Sim, 2 episódios da Turma da Mônica. O Maurício de Souza, ele é um cara excepcional. Ele, nesses 2 episódios, ele conseguiu resumir toda essa discussão que nós fizemos aqui no último vídeo, essa discussão de 1h30 que deu um pano pra manga. Ele conseguiu resumir em 2 episódios de 7 minutos. 2 episódios super tranquilos, onde o mundo como um palco de ação e o mundo como um lugar de coisas serão confrontados. Bom, o primeiro episódio chama Feliz com Meu Brinquedo. Digitem aí no YouTube, está disponível. Eu só não vou rodar ele aqui por causa de direitos autorais, o vídeo provavelmente não ficaria no ar durante muito tempo. Lá no episódio Feliz com Meu Brinquedo, o Cascão, que é um grande representante do mundo como palco de ação, encontra os seus amigos extremamente decepcionados com os seus próprios brinquedos.
Por que decepcionados? Porque as crianças, o Cebolinha, a Mônica e o Chaveco, não conseguiam extrapolar o mundo como lugar de coisas. Eles só conseguiam enxergar os próprios brinquedos da forma com que eles são materialmente construídos. Então, o Cebolinha, ele não conseguia se divertir com seu foguete porque a luz do foguete quebrou. E quando o Cascão pergunta, para que serve essa luz? Qual que é o sentido dessa luz? Lembra que as coisas só encontram o seu sentido dentro do palco de ação? Que materialmente nada tem sentido, que você precisa de alguma coisa além do material para que o mundo faça sentido. Então é exatamente isso que o Cascão pergunta. Qual que é o sentido dessa luz desse foguete? E o Cebolinha falou, ora bolas, qual que é o sentido? Não tem sentido nenhum, a luz só tá quebrada e eu preciso da luz para brincar. Quando o Cebolinha fala, Cascão, a minha nave espacial está quebrada, o Cascão fala assim, como assim quebrada? Alienígenas invadiram essa nave, se fantasiaram de cientistas e tomaram o controle? Ou então essa nave foi atacada pelos seus inimigos lá no espaço sideral, então ela quebrou? O Cebolinha falou, não, só tem essa luzinha aqui que tá quebrada. O que o Cascão faz? O Cascão tenta mostrar para os seus amigos que aqueles brinquedos, eles podem ir além do que eles são materialmente, e que ao ir além do que eles são materialmente, as crianças encontrarão um sentido naquela brincadeira. Ou seja, as crianças serão felizes, as crianças poderão se divertir. E é isso que as histórias são. As histórias são essa busca de sentido para a vida. Então, é imbecilidade, por exemplo, você falar que a saga do Senhor dos Anéis está errada porque nesse mundo de fantasia que foi criado esqueci lá o nome do... Olha que heresia, esqueci o nome do cara que fez o Senhor dos Anéis. Nesse mundo de fantasia que foi criado pelo Senhor dos Anéis, as pessoas deveriam ser mais negras, mais escuras, porque naquele mundo existem mais de 2 sóis ou algo parecido, então isso produziria mais melanina. A ficção deveria corresponder de forma exata ao mundo como um lugar de coisas. Por isso é uma forma imbecil de enxergar o mundo. E é isso que o Cascão tá dizendo pros seus próprios amigos. No final do episódio, os amigos o confrontam. Falam assim, olha só, você trocou seus brinquedos com a gente? E os brinquedos não fazem nada do que você falou que eles faziam. Você, Cascão, mentiu. Essas coisas existem só na sua cabeça. Você mentiu, você nos enganou. E o Cascão fala, gente, eu não enganei ninguém. Eu só tô tentando contar para vocês como que vocês podem se divertir, como que vocês podem ser felizes, como que vocês podem encontrar um sentido na brincadeira. E aí no final eles se acertam ali e as crianças percebem que precisam do palco de ação para que as suas brincadeiras sejam legais. Só que bem no finalzinho do episódio, a mãe do Cascão o manda ir arrumar o seu próprio quarto. E ele começa, de novo, a fantasiar. Ele começa a achar que ele tá arrumando as coisas quando ele não tá arrumando nada. Ele acha que ele tá usando a magia pra arrumar as coisas quando o quarto continua bagunçado. E a mãe do Cascão fala assim, não senhor, pode arrumar o seu quarto de forma real. Ou seja, no final do episódio, a mãe do Cascão conta que deve existir um equilíbrio saudável, um equilíbrio necessário entre o mundo como lugar de coisas e o mundo como um palco de ação, ou seja, o Cascão não pode viver só no mundo como um palco de ação, porque aquilo ali não seria saudável, ou seja, o quarto dele continuaria bagunçado, ele não conseguiria viver a sua própria vida. De novo, aquela ideia de equilíbrio necessário entre a ordem e o caos. E no segundo episódio, o episódio que chama O Bolo é de Bruxa, a gente tem 2 outros personagens. Agora a gente vai acompanhar as aventuras da Magali e do Dudu. O Dudu, que é o representativo ideal do homem da Idade Média, ou seja, do homem que tem a mente pré-experimental, do homem que não foi condicionado a pensar de forma analítica ou de forma científica, ele enfia na cabeça que a tia Nena é uma bruxa. A Magali é a representativa ideal do homem moderno, do homem que tem um pensamento moderno, que já foi condicionado a pensar de forma analítica. Então, o Dudu e a Magali entram em conflito nesse episódio, porque o Dudu diz que a tia Nena é uma bruxa e a Magali, reiteradas vezes, precisa ficar explicando que o mundo que o Dudu tá vendo não é o mundo real. Então o Dudu diz, olha lá o caldeirão, eu estou vendo... E ele vê de fato o caldeirão. E a Magali fala, que caldeirão o quê? Aquilo ali é só uma panela. Aquilo não é o caldeirão. E o Dudu, panelas são caldeirões das bruxas modernas. Ele não é convencido pela explicação racional da Magali.
A tia Nena coloca o bolo na janela e fala, eu preciso esperar esse bolo arrefecer. E o Dudu fala, olha só, arrefecer é uma palavra mágica. E a Magali diz, lógico que não, Dudu. E o Dudu pergunta, se não é uma palavra mágica, o que significa arrefecer? E a Magali não sabe. Ela fala, eu não sei, mas eu tenho certeza que deve existir uma explicação razoável para o significado de arrefecer que não seja mágico. Ela diz, eu vou procurar no Google depois e eu vou descobrir o que significa arrefecer. O Dudu, isso não me convenceu. E eles voltam para casa da Magali, onde vai ter a festa, e a tia Nena chega. Quando a tia Nena chega, pra surpresa da Magali, o Dudu não se convenceu, ele continua achando que ela é uma bruxa, ele tá embaixo da cama com a certeza que a bruxa vai chegar. Pra surpresa da Magali, a tia Nena chega na festa vestida de bruxa. E a Magali, mesmo sendo representativo do homem moderno, quando ela vê a tia Nena vestida de bruxa, aquele instinto que tá dentro da constituição mesmo do homem moderno, se assusta e fala, meu Deus do céu, o Dudu tinha razão, e sai correndo. Ou seja, eu não quero saber de evidências ou de explicação razoável para isso. Eu vou sair correndo, porque ela apareceu vestida de bruxa. Ou seja, mesmo o homem moderno, ele não é capaz de se desvencilhar do mundo como um palco de ação. Volta e meia esse mundo vai aparecer para ele, e volta e meia ele vai se surpreender com esse mundo. E ela se esconde embaixo da cama. A tia Nena chega junto com a mãe da Magali e fala assim, olha, gente, não tem bruxa coisíssima nenhuma, é porque a gente decidiu fazer a festa, uma festa fantasia, tá? Aqui é a fantasia de vocês. A Magali, ufa, existe uma explicação razoável pra esse mistério, pra essa magia. E a Magali sai pra sua festa de aniversário. Só que, de novo, como o Maurício de Souza é brilhante, no finalzinho do episódio, a tia Nena, quando vai acender o bolo de aniversário da Magali, fala assim, arrefecer. E aí faz-se o fogo através de magia. A explicação, né, é que ainda que você precise desvencilhar o palco de ação e do mundo como lugar de coisas, ainda que você não possa ser o Dudu que enxerga ali uma panela como caldeirão e tudo, ainda que você precise da explicação racional que a Magali traz por episódio, no finalzinho de tudo, a magia, ela ainda existe mágica no mundo, por isso que é perfeito. Então assista esses 2 episódios para que vocês consigam visualizar melhor toda essa discussão que a gente trouxe no episódio passado, combinado? Depois que vocês assistirem, a gente volta e faz uma live só respondendo. Eu recebi um texto enorme de resposta àquele vídeo passado, sensacional o texto, recebi vários comentários interessantes, recebi vários comentários imbecis também, mas esses a gente deixa pra lá, e a gente conversa só sobre os comentários interessantes, a gente faz uma live respondendo todos aqueles questionamentos e todas aquelas tentativas de dizer que, no caso, eu estou errada, e pode ser que sim também, vamos pesquisar um pouco mais sobre isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir aqui no Instagram, não deixe de conferir o Clube Bocó para quem acha essas discussões interessantes. Lembrando que as inscrições ficam abertas somente até o final do mês e que as vagas são limitadas. Quem faz parte do Clube Bocó confirma que pode participar, que vai dar bom, que as discussões que estão lá dentro são discussões realmente legais. Um beijo e até o próximo vídeo.